Nos arredores da cidade de Höxter, na Renânia, no norte da Westfália, fica a fazenda em ruínas de Wilfred Wegener e Angélica Wegener, na vila de Boseborn, com 600 habitantes. Nas terras altas do Weser, aconteceu algo inimaginável até para os investigadores locais. Suzanne F., de 41 anos, disse à polícia que foi mantida em cárcere privado numa casa por semanas e as evidências físicas comprovam abusos e violência física, lesão corporal. O fato de o crime ter se tornado público é devido a uma falha no motor do carro de Wilfried. Quando o casal quis trazer Suzanne gravemente ferida de volta ao apartamento dela na Baixa Saxônia no dia 21 de abril, o carro pifou tudo para Wilfred. O casal primeiro chamou um táxi enquanto esperava. O estado de saúde da vítima se deteriorou. O casal torturador teve que chamar uma ambulância. A vítima morreu em seguida, mas antes contou às autoridades o que havia acontecido. Wilfried e Angélica foram presos 6 dias após a morte de Suzanne. Em 27 de abril de 2016, homicídio culposo foi a acusação. Investigações e entrevistas revelaram que o casal aparentemente atraiu sistematicamente mulheres para sua casa em Höxter durante 17 anos, as mantendo em cativeiro para abusos físicos e psicológicos. O que quer dizer que por 17 anos o casal buscava mulheres para abusos naquela propriedade. Wilfried e Angélica, sua parceira criminal, se casaram em 1999, mas pediram o divórcio em 2013. Angélica fingiu ser irmã de seu ex-marido para suas vítimas e vizinhas. Wilfried já havia sido condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em 1995 por danos corporais perigosos e privação de liberdade de sua primeira esposa. Descobertos, Wilfried culpa sua esposa Angélica pelas transgressões em Höxter perante a justiça. Angélica disse em uma confissão que Wilfried também a maltratou massivamente, mas ela é cúmplice, disseram os investigadores. Suzanne de Bad Ganderheim, na Baixa Saxônia, respondeu a um anúncio pessoal de Wilfried. Suzanne, com 41 anos, respondeu a um dos anúncios de jornal do casal torturador. Após um curto período de conhecimento mútuo, Suzanne mudou-se para Höxter em março de 2016 para a casa de Wilfried, onde Angélica também morava. Pouco tempo depois começou o martírio da mulher. Ela foi abusada, espancada, chutada e forçada a dormir no chão de um quarto sem aquecimento. Seu cabelo foi puxado em mechas e depois de um tempo seus algozes rasparam sua cabeça. Suzanne morreu no hospital Northeim na manhã de 22 de abril. Uma autópsia revelou que força contundente na cabeça causou a morte dela. Não houve evidências de abuso sexual. Segundo a polícia, o casal havia matado pelo menos uma outra mulher, a vítima Annika W., com 33 anos, moradora da Baixa Saxônia. Annika W. também caiu na rede do anúncio de Wilfried em 2013. Em 1º de agosto de 2014, ela morreu na casa em Höxter após abuso físico grave, disse o promotor público Ralf Meyer em Bielefeld. A polícia apurou que os autores colocaram o corpo em um freezer, depois o cortaram em pedaços e o queimaram em uma lareira. Surpreendentemente, uma mulher de Berlim que teria sido abusada pelo casal apresentou-se aos investigadores. Os investigadores disseram que ela reconheceu a casa em Höxter pela mídia. Ela ficou gravemente ferida após o abuso, contou, mas não tão grave que as pessoas de fora notassem imediatamente. A mulher contou à polícia ainda que foi levada por seus algozes para a estação de trem em Braunschweig e colocada em um trem para sua casa, tendo maior sorte. Ela tinha na época 51 anos, morava em Berlim e escapou com vida. Segundo seu próprio depoimento, ela foi mantida na casa de agosto de 2011 a março de 2012.
Uma equipe de investigadores de Bielefeld viajou para Berlim em 3 de maio de 2016 para interrogar a testemunha antes de a vítima ser libertada em 2012. O casal a levou a uma delegacia de polícia em Uslar para que ela confirmasse por escrito na frente de testemunhas que havia morado voluntariamente com o casal em Resta. Mas na ocasião o policial os dispensou, sem registrar documento algum. O casal torturador atraía mulheres para a propriedade em Resta, Boseborn, por meio de anúncios em vários jornais. Os anúncios de Wilfred foram colocados em quase todos os jornais diários do país e até na República Tcheca. As vítimas, em princípio, viviam com o casal na casa, apuraram os investigadores. Não havia quarto separado, mas quando elas se tornavam rebeldes, eram amarradas por noites inteiras. Quando a faca não estava à direita, estava à esquerda, disseram as vítimas aos investigadores. O casal torturador saía de casa com as vítimas várias vezes, principalmente à noite. Em geral, o casal quase só saía de casa no escuro. Por esse motivo, quase não havia contato com os vizinhos. O vizinho da frente contou à polícia que uma semana antes da prisão havia uma mulher estranha na casa de Wilfried, mas pensou que se tratava de uma das namoradas dele. A polícia montou uma equipe na divisão de homicídios composta por 40 pessoas para investigar o caso. Os vestígios foram protegidos dentro e ao redor da casa em Rechster e paredes de tela foram erguidas para isolamento do público. A polícia comprovou que mulheres foram abusadas pelo casal torturador, mas constataram apenas 2 mortes. O chefe da divisão de homicídios, Ralf Estermann, disse durante a coletiva de imprensa que as entrevistas do casal tiveram um grande impacto, até mesmo em membros experientes da divisão de homicídios. De acordo com a condenação anterior dos investigadores, os maltratos do casal acusado foram sobre exercício de poder, disse o promotor público Ralf Mayer, embora o tema da sexualidade desempenhasse um papel no que acontecia lá. Em 8 de maio de 2016, os investigadores encontraram notas de suicídio forçado das fatalidades. Além disso, Angélica, que está atualmente detida na prisão de Bielefeld, Brackweder, teria feito uma lista dos nomes de 7 vítimas com várias formas de abuso infligidas a elas. Até 9 de maio de 2016, a polícia de Bielefeld havia identificado 4 mulheres abusadas, num total de 50 denúncias. Mas em 11 de maio de 2016, o Ministério Público de Paderborn e a polícia de Bielefeld anunciaram que a investigação havia sido estendida para abranger o período de final de 1998 a abril de 2016, onde o número de denúncias recebidas aumentou para 61. Wilfried nasceu em Bochum em 1970. Frequentou uma escola especial por causa de um distúrbio de leitura e ortografia, e depois mudou-se com sua mãe para Bad Lippspring, para uma fazenda. Ele começou a treinar como adestrador de cães no exército britânico do Reno, mas desistiu para ajudar na fazenda. Posteriormente, completou um estágio como mecânico de automóveis. Em 1991, ele começou um relacionamento com uma mulher chamada Micaela. Embora ele tenha conhecido uma mulher de Paderborn em 1994 e os dois tenham se casado no verão, o relacionamento extra com a Micaela continuou. Ela se mudou para o apartamento compartilhado e participou de crimes contra a esposa de Wilfried. Em 1995, o Tribunal Distrital de Paderborn condenou Wilfried a 2 anos e 9 meses de prisão por lesão corporal. E sua ex-companheira Micaela, que tinha 22 anos na época do crime, recebeu uma pena de prisão suspensa de 1 ano. Desde a primavera de 1994, ambos tinham comprovadamente a então esposa de Wilfried no antigo apartamento em Paderborn, Berhausen, em cárcere privado. Em 21 de setembro de 1994, parentes da esposa de Wilfried conseguiram libertar a vítima, que havia sido espancada com luvas de boxe e torturada com secador de cabelo.
Em 1999, seguiu-se o segundo casamento com Angélica, da qual se divorciou em 2013. Em seu terceiro casamento, Wilfried casou-se com Anita em 2014. Em agosto do mesmo ano, ela morreu, com abusos, em Bossebon. Wilfried administrava um pequeno quiosque na estação de trem de Brakel, que financiou em parte com o dinheiro que havia roubado de sua mãe. Angélica, como era chamada antes do casamento, nasceu em 21 de janeiro de 1970 em Herford e cresceu em uma fazenda em Lochhaus. Quando criança, ela gostava de animais, com talento acima da média e um QI de 120. Ela trabalhou duro nas fazendas desde cedo, nunca teve um amigo e quase tinha tempo para nada. Depois de se formar na escola secundária, ela completou um curso de jardinagem. Ela emprestou 5.000 a um iraniano casado com quem fez sexo pela primeira vez e nunca mais o viu. Após a morte de seu pai, sua mãe a incentivou a encontrar um marido, razão pela qual ela respondeu ao anúncio de Wilfried em 1999. Ela disse que foi amor à primeira vista e depois de 8 semanas eles se casaram. E deu no que deu, pessoal.